Se você assistiu nosso último episódio, que a gente falou sobre os 2 estilos parentais, pais autoritários e permissivos, a gente finalizou ele perguntando: será que existe um modelo ideal de educar? A gente vai responder essa pergunta agora. Meu nome é Ariadne Abud. Meu nome é Natália Eringer e nós somos o podcast Infância e Consciência. Então, a gente falou do estilo autoritário, falamos também do permissivo, mas ainda faltam 2 estilos parentais para a gente falar. E o primeiro aqui é aquele negligente. Exato. Negligente é um estilo parental bem difícil. E se a gente puder categorizar entre melhor e pior, eu colocaria ele no pior modelo parental. Certamente. Porque ele envolve pouca exigência, pouca afetividade. É aquela ideia do... E eu com isso, eu não estou nem aí para essa criança. Eu negligencio, né, as necessidades emocionais dela, eu negligencio as necessidades físicas dessa criança. Exato. Às vezes os pais que têm esse estilo parental são pais que às vezes não queriam ser pais, né? Que acabaram gerando um filho. Mas às vezes até as necessidades básicas não são atendidas, né, Nath? Às vezes falta alimentação, as questões escolares ficam de lado, são crianças que não têm essa ajuda dos pais nas tarefas da escola, que às vezes não estão preocupados tanto com a alimentação, pouquíssimo afeto, como você comentou. O que fica muito claro pra gente, né, quando você encontra pais com esse estilo negligente, é que a criança não é prioridade para os pais. E isso é muito triste, né? Então, a criança ela não é prioridade para esses pais. Às vezes, os pais, esse estilo, às vezes, ele vem na atualidade mascarado de pais muito atarefados, pais que têm muito trabalho, pais muito bem-sucedidos, né? E que, na verdade, eles estão vivendo a própria vida e a criança não é prioridade. E, com isso, eles negligenciam os filhos, muitas vezes terceirizando. Então, às vezes, a gente acha que nesse estilo parental, às vezes a gente vai ver em famílias com vulnerabilidade social, mas muitas vezes em pessoas com muito sucesso profissional ou com uma vida financeira muito abastada, isso também é real, porque os filhos não são prioridade, são negligenciados. Nath, você deu exemplos perfeitos, porque quando a gente pensa em negligência, às vezes a gente pensa em questões muito básicas, né? Tipo aquela criança que mora numa comunidade, que não tem acesso a muitas coisas, a criança está com a fralda suja, deixa a criança com a fralda suja, né? Não tem tanto aquele cuidado com aquela criança que está se desenvolvendo ali. Mal compra um brinquedo, sabe? Não estimula essa criança. Mas tem um outro lado de pais que às vezes são muito bem-sucedidos e têm como prioridade o trabalho, eles negligenciam os filhos, ou seja, ficam com a babá ou depois ficam com outra pessoa, faz N cursos e coisas que passam muito tempo fora de casa. Às vezes a criança vem trazer alguma coisa, não sei o que, os pais ficam no celular. Não, peraí que eu tô resolvendo alguma coisa. Filho, brinca aí, agora o papai não vai, a mamãe não vai brincar porque a mãe tem que resolver outra coisa, né? Ou chegam, eu também tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha academia pra fazer, eu tenho minhas coisas pra fazer, não sei o que lá. E a criança já tá no horário de dormir, acaba não ficando muito tempo com os pais. E, por incrível que pareça, gente, a gente que tá no consultório, as crianças sentem muito. Então, se houvesse uma classificação, certamente essa criança não tem negligência nos cuidados de, por exemplo, acesso à saúde, uma educação de qualidade, mas ela não tem acesso a afeto e tempo de qualidade com os pais, com a família, que são o mais importantes. Então, ele pode ter 3 babás que brincam super com ele, e faz um monte de coisa, ele tá numa escola que super estimula o desenvolvimento, mas ele não tem o principal. Então, assim, o que a gente vê muito é isso, assim, a criança não é a prioridade. E, às vezes, esse estilo parental, ele terceiriza tanto que, às vezes, o ápice do cuidado desses pais negligentes, que não se percebem, assim, sabe, né? O que eles falam? Não, mas eu até levo meu filho no psicólogo. Então, parece que o ápice do cuidado desse grupo de pais que tem esse estilo parental de negligência é terceirizar tanto. E, ao levar o filho no psicólogo, acredita que está fazendo tudo por aquela criança, que ele não tem o que reclamar. E, às vezes, esses pais, é claro, também têm a sua história de vida, que às vezes tiveram pouco acesso a bens materiais e entendem o tanto que isso impactou nas suas vidas. E levam, né, o trabalho como o maior bem que eles podem entregar para os filhos. Tudo que eles... Às vezes eles estão dando o seu melhor, com bens materiais, com acesso,
mas eles esquecem que eles estão negligenciando as necessidades do filho, que é o principal, né? Não é ir à Disney, ir para o melhor colégio. Às vezes, se tivesse um tempo com o pai e com essa mãe, Nossa. seria muito melhor. Então, a negligência, né, ou esse estilo parental, são pais que a mensagem que eles passam para a criança é: você não é minha prioridade, eu não tenho tempo para você, e eu com isso, né, com as suas necessidades. Então a criança vem querer mostrar algo, nunca tem tempo. E às vezes eu ouço muito no consultório assim: não, mas eu já trabalho tanto. Então a criança às vezes fica num tempo integral na escola, e quando os pais chegam do trabalho, que teria às vezes ali pouco tempo, vem a babá do segundo ou do terceiro turno, porque eu tenho que ir para academia, porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Sim. Eu tenho que ter um tempo para mim. E a gente não tá dizendo que não, né? Porque às vezes é difícil mesmo conciliar a nossa vida pessoal com as crianças e tudo mais. Mas desde que você também tenha um tempo pro teu filho, né? E muito, muito interessante que você falou, Nath, que você gosta de levar pra terapia, né? Porque o que acontece? Essa criança negligenciada, ela sempre vai desenvolver sintoma. Ela vai começar a desenvolver problemas de comportamento para chamar atenção. Ela vai desenvolver, às vezes, problemas internalizantes, né? Que seja uma ansiedade, sintomas mais depressivos que outras pessoas vão observar e vão comentar. E aí os pais falam: bom, então vamos levar para psicólogo. Só que aí o psicólogo vai tentar marcar uma sessão para conseguir mostrar isso para os pais, e ele nunca consegue um horário. Ou é só daqui 15 dias, agora eu não posso ter reunião, tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. E nunca essa criança está com prioridade. E a gente vê isso, infelizmente, com mais frequência do que a gente gostaria. Frequência, E aí, o que acontece conosco, né, psicólogos? A gente começa, às vezes, a criar um vínculo forte com essa criança, porque você se coloca naquele lugar, né? A gente tem empatia e sabe o impacto disso tudo. Às vezes, o psicólogo, ele se torna para aquela criança, às vezes, o único acesso que ele tem à atenção de qualidade, uma escuta, uma validação emocional. Às vezes, brincar com a brincadeira que ele escolheu já é algo incrível para ele, porque ele não tem isso em outros ambientes. Ele não tem, às vezes, aquilo que é muito básico. E, às vezes, esses pais ou essa criança, ou esse psicólogo, na verdade, ele começa a perceber que, às vezes, aquele paciente, ele é prioridade, como cada um dos nossos pacientes são prioridades naquele momento, mas para aquela família não é. Né? Então, isso é muito sério. Né? E muitas vezes os pais que estão nisso, eles não se percebem dentro desse estilo, porque às vezes eles estão dando também o melhor de si, trabalhando, achando que estão dando acesso. E quando, né, muitos deles tomam consciência, e a intervenção com o psicólogo está aí para isso, quando eles tomam consciência do que eles estão fazendo na criação, muitas vezes é momento que eles recalculam a rota, eles mudam o seu comportamento e começam a entender. Recentemente eu estava conversando com uma mãe, e ela falando isso, assim, que na separação, o pai era a única referência que tinha da criança, porque ela trabalhava, não levava as crianças para a escola, tinha muito pouco tempo, e o pai, pelo trabalho dele, tinha horários mais fixos. Então, ele ficava mais com a criança. Ela falava assim: Natália, quando acontecia alguma coisa, os meus filhos corriam para o pai. E diz ela que na separação, ela falou assim: olha, eu vou precisar mudar. Eu não quero isso, as minhas filhas não têm comigo essa referência afetiva. E aí ela se afastou um pouco do trabalho por um tempo, e aí ela recalculou, mudou seus horários, e hoje ela falou comigo assim: olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Não há dinheiro extra nenhum que pague ou que supra eu estar ali com as minhas filhas, eu buscar na escola, eu passar um tempo com elas terem em mim essa confiança, essa conexão. Então, às vezes os pais dentro desse estilo parental, eles não estão na consciência das suas ações. Não percebem. E isso é tão interessante que às vezes eles não percebem, porque talvez dentro das crenças que foram, né, estabelecidas às vezes na criação deles, o sucesso profissional era mais importante que tudo, principalmente se foram famílias que não tiveram muito acesso. Né? Tem que ser sucesso profissional, tem que sustentar a família, tem que colocar essa criança em bons colégios e boas coisas e possibilidades, esquecendo que, né, tempo de qualidade com os pais é um dos maiores fatores de proteção para qualquer psicopatologia. E hoje uma criança desenvolve uma psicopatologia, a gente sabe que não tem mais cura, a gente sabe que tem remissão de sintomas, a pessoa pode viver muito bem, mas quando a criança desenvolve,
a gente vai ver, ela tá misturada ali no teu ambiente. E o grande problema das crianças que são negligentes, eu sempre falo isso para os pais, assim, ó, a infância é só 10 anos. Será que não vale a pena abrir mão, às vezes, de algumas coisas na rotina de vocês para passar um tempo? São só 10 anos. Depois já é adolescente, fase adulta, eles vão sair de perto, eles não vão querer mais ficar perto de vocês, né? Pela própria fase do desenvolvimento. Mas então tem um tempo de qualidade ali, porque o risco na adolescência é muito grande para abuso de substâncias, para transtornos depressivos, principalmente, né? Então, é o momento em que eles começam a se juntar em grupos e pares, e aí quando você está mais vulnerável, porque é quando a droga aparece, ao principalmente pertencimento, né? ao Que eles pertencimento, tiveram ali na família. exatamente. E aí eles têm um grupo em que eles se pertencem, que as pessoas se importam, que mandam mensagem, tá aqui, tá lá. E às vezes o uso de alguma substância vem desse grupo que é explorador naturalmente pela fase do desenvolvimento, mas ele vem justamente também às vezes para suprir uma falta. E outra questão também que às vezes acontece, quando a criança é menor, às vezes o vínculo maior que ela tem é com os funcionários, com a babá, com a professora. Sim. E quando essa pessoa de referência sai, às vezes a gente tem crianças com sintomas depressivos pela perda desse funcionário. Então, quando a gente pensa aí nos estilos parentais, a gente tem esses dois eixos, né? Da responsividade, que envolve afetividade, que envolve esse olhar para a necessidade das crianças, e a exigência, que envolve regras e limites. A gente precisa desses dois eixos andando ali em harmonia. E no negligente, a gente não tem nenhum disso. E aí, o que as pesquisas mostram que quando nós, psicólogos, né, a gente trabalha com os pais, em treinamento de pais, né, orientando esses pais para melhores práticas parentais, e a gente inclui no nosso treinamento de pais, na nossa intervenção com os pais, aspectos de responsividade, aumenta o efeito do treinamento de pais em 4 vezes na dinâmica familiar e também no desfecho do futuro. O tamanho é a importância desses pais estarem atentos às necessidades dessa criança. E na negligência a gente vê principalmente isso, uma falta de percepção da necessidade dessa criança, porque para que eu perceba o meu filho, eu preciso passar tempo com ele, de qualidade, mas também de quantidade. Se eu terceirizo a educação dessa criança, depois da escola ele está com a babá noturna, no final de semana ele também tem babá de final de semana, porque, opa, eu também preciso socializar, eu preciso também manter meu casamento. E são muitas coisas para dar conta, mas essa criança precisa ser prioridade ali. Às vezes o duro é que, assim, numa fase adulta, às vezes são pessoas que não querem se relacionar tanto porque não conseguiu vincular tão bem. E aí os pais acabam sofrendo porque percebem que, puxa, alguma coisa ali deu errado no meio do caminho. Mas, se a gente tem o estilo pior, a gente também tem do outro lado, que a gente considera o melhor. Melhor, né? Mais adaptativo. Qual seria o melhor, então? A gente tem o estilo parental que a gente nomeia como autoritativo. Diferente do autoritário. Diferente do autoritário. Só a palavra que é parecida, ou alguns autores também nomeiam como participativo. Ou pais com autoridade, que é diferente de pais autoritários. Isso. E nesses autoritativos, pais com autoridade, eles são pais que têm muito limite, muita regra, muita exigência, mas têm muita responsividade, muito afeto, muita expressão de amor e muito diálogo ali. Então, são pais que a criança tem limite, tem regra, tem uma rotina a ser cumprida, eles lidam com a consequência natural ao erro, eles não estão ali passando a mão na cabeça da criança, mas eles ouvem. Sim. Eles ouvem, eles conversam, eles dialogam. São pais que querem saber, tá, filho, mas como que a gente vai resolver isso? Claro que tem momentos que a autoridade dos pais está aí para dizer que sim é sim e que não é não. Mas tem outros momentos que isso pode ser compartilhado, isso pode ser conversado. É isso mesmo. Os pais de crianças, né, os pais com autoridade, é aqueles pais que as crianças pedem alguma coisa na rua, né? Aí eu quero brinquedo, eu começo a fazer uma certa birra, eu falo assim, filho, eu entendo que você quer ir no brinquedo, mas hoje não. Ou seja, ele não precisou gritar, ele não precisou dar bronca, se você não parar, você vai ficar de castigo, ou nem ameaçar. Ele acolheu a emoção, porque às vezes a criança chora porque ela queria algo. Filho, eu entendo o que você queria, mas hoje não. Ou seja, eu consegui dar amor, eu consegui dar um diálogo, uma explicação, mas eu também coloquei o meu limite, né? Então, deixar as consequências naturais acontecerem também é que a criança, ela fez algum tipo de comportamento
e a consequência natural vem, É. né? Sem precisar punir a criança duplamente, né? Porque às vezes ela já, por exemplo, se ela não fez a tarefa da escola, ela vai sem entregar a tarefa da escola. E aí, naturalmente, ela já vai ter a punição dentro da escola, que talvez seja perder um ponto para aquela atividade, alguma coisa. Então, os pais não vão lá e punem novamente. Eles vão lá, eles corrigem isso e reestruturam de novo aquela rotina, aquelas coisas, para que isso não se repita. Mas eles não vão lá passar a mão na cabeça. Ai, filho, tá tudo bem, só uma Eles não vão lá na atividade. escola dizer o seguinte, assim, falar uma mentirinha É, pro filho não perder exato. Que é ou o não pai vamos mudar de permissivo. Não, filho, tá tudo tá tudo bem. bem. Não, eu vou lá conversar com a Isso, deixa que a mãe professora. Não, resolve. você jogou a cadeira na cabeça da professora. Não, mas a culpa foi dela, né? Eu vou lá resolver pra você, É, isso né? mesmo. Não vão dar uma carteirada ou não Isso. vão lá resolver o problema, tirando ali a consequência da criança. Isso. Então, ou quando essa criança ela tem ali um brinquedo, ou um videogame ou algo, ele quebra, os pais não vão ali, vão entregar outro. Não. Então, você quebrou, fica sem. Sim, exato. Ou No próximo temos você um tempo cuida. para jogar aqui no videogame, né? Os pais permissivos, por exemplo, se a criança passa do tempo, eles não conseguem remanejar isso, monitoram, né? É. E já os pais com autoridade, o que eles fazem? Não, você pode brincar no videogame, mas na hora que eu falar que é 8 horas, tem que desligar, tem que desligar. E se a criança não desligar, os pais vão lá e desligam, né? Se começou a chorar, fala, ó, entendo que você tá chateado, mas agora é hora de dormir. Ou seja, eles vão dar carinho, vão dar atenção, mas eles também vão colocar e aplicar os limites. Esse seria o estilo ideal. Não é fácil, mas é possível. E é importante que os dois pais ali, né, eles estejam em comum acordo e entendam a importância deles falarem a mesma língua. Porque aí não fica para um ou para outro aplicar disciplina. Os dois estão em comum acordo e quando tem que desligar o videogame, quem que vai ficar com a tarefa? As regras da casa São claras. né, são consistentes, elas não dependem do meu humor. Não, a regra é essa. Primeiro chega da escola, vai tirar a roupa, depois vai fazer o dever para depois fazer isso. Ou, mesmo que esses pais tenham essa regra, que esses pais com autoridade, a criança pode chegar para esses pais e falar assim, mãe, mas hoje eu estou muito cansada, deixa eu fazer o dever depois? Isso. Tá, filho, tudo bem. Isso. Sabe, há uma flexibilização também negociação. por entender a necessidade da criança. Não, eu tô vendo que ele não tá bem, ou que realmente hoje tudo bem. Mas Isso. há uma regra que norteia ali. Mas há também essa possibilidade de, opa, eu pedi desculpa ao meu filho, se eu errei, olha, a mãe se excedeu ontem, eu gritei, não queria gritar. Isso não é assim que eu quero fazer, me desculpa, eu agi errado. Sim. Né? Então há essa percepção de que o limite ele é importante, a disciplina também é importante, mas a demonstração de afeto, o amor, expressar isso e perceber, responder às necessidades dessa criança também são muito importantes. Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, Nath, que foi a respeito do humor. Porque às vezes os pais, eles educam com base no humor. Se eu tô super legal, super de boa, tive um dia bom, eu deixo a criança fazer as coisas que ela quer. Se eu tô estressada, mal-humorada, tudo não, e eu acabo respondendo a criança, né? E a criança também fica meio perdida ali. Uma outra coisa que eu queria pra gente concluir esse episódio é que, assim, os pais, eles circulam entre os estilos parentais, né? Eles predominam mais em um. Tipo, minha característica maior é nesse estilo aqui. Mas eles também circulam em outros. Em alguns momentos conseguem conversar, alguns momentos são mais permissivos, às vezes dependendo do humor, outros são mais autoritários. Às vezes até de assuntos, né? Exato. Então, os pais, eles realmente eles navegam um pouquinho ali em cada um, mas tem uns que eles são mais predominantes. E eu acredito que o que seja ideal, o que a gente acredita, né, não, a psicologia, de modo geral, a gente está falando aqui, é que esse caminho ali para um pai com autoridade, seja afetivo, amoroso, seu filho só é criança durante uns 10 anos e depois disso, os impactos dessa infância, eles vão pro resto da vida, né? E também dê limites, porque dar limites é amar a criança. Amar... Isso é muito importante. Tem umas frases que resumem um pouco os limites não, os estilos parentais, que eu queria finalizar com elas. Olha, autoritário. A frase dos pais autoritários é, porque eu estou mandando. Dos pais permissivos, o que você quiser, você faz. Dos negligentes, e eu com isso. E do autoritativo, ou esses pais com autoridade. Vamos conversar sobre isso? Eu acho que essas 4 frases, elas resumem um pouco
né, os 4 estilos parentais, e lembrando que a forma como você educa o seu filho tem impacto por toda a vida dele, tem impacto no desfecho futuro. Os pais, eles são agentes centrais da mudança do comportamento da criança, da construção de quem a criança é e quem ela vai ser. Então, isso é extremamente importante para a gente poder conversar sobre e achar esse caminho do meio. É isso. Bom, finalizamos aqui o nosso episódio sobre os estilos parentais. Espero que vocês tenham gostado, se identificado. Se puderem conversar com a gente sobre isso, estamos aqui disponíveis e felizes, né, por contribuir, que de alguma forma nossa infância consciência, às vezes também é consciência de conscientizar, Sim. né, para os pais que nos ouvem também. E até o próximo episódio, então, pessoal. Tchau.